Será que esse livro foi essa cocada toda? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na verdade, é o meu segundo vídeo do canal, porque eu comecei esse canal e depois eu sumi, gente. Mas tive muitos motivos para dar uma sumidinha na época em que eu fiz esse novo canal. Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal onde eu gravo vlogs, minha rotina. Mas lá tem vários conteúdos bem legais, vários vlogs bem legais, gravados de maneiras amadoras, eu sei. Mas se puder, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você ir lá se inscrever e me ajudar na divulgação do canal. Enfim, gente, demorou, mas eu vou conseguir gravar o vídeo que eu tanto queria sobre este livro, Rei da Ira, de Ana Huang. É o primeiro livro de uma série de livros aí, Reis do Pecado. E na época em que esse livro foi lançado, ele ficou muito em alta nas redes sociais. A galera toda do BookTok tava lendo, tava falando desse livro. E eu também quis muito começar a ler esse livro. Na época eu lembro que eu tava com muita dificuldade de comprar, porque como ele tava muito em alta, ele tava muito caro e, tipo, tava fugindo do meu orçamento. Eu não ganho livro de ninguém, gente, eu compro meus livros. Minto, gente, eu ganho livro de parentes, né? Mas não como essas criadoras de conteúdos que falam sobre livros, que recebem nas suas residências. Eu não tenho esse luxo ainda. E, enfim, passou-se um tempo, começou o povo, todo mundo tava falando sobre esse livro e eu queria muito começar a gravar, porque eu queria muito começar o meu canal e tal. Chegou, Deus permitiu e eu consegui, enfim, comprar o meu livro. Botei na minha cabeça que eu ia fazer um vlog de leitura, mas quando eu pisquei eu já tava lendo o livro e esqueci de gravar, gente. Tipo assim, como eu não tinha, eu não me lembrava que tinha um canal, eu não gravei. Então, tem algumas marcações, eu também comecei a adotar o hábito de marcar os livros, né, em situações importantes. Mas vamos falar sobre o que eu achei, antes de começar, mais uma vez deixando claro que aqui é a minha opinião, tudo que eu achei sobre o livro. E se você não concorda, tá tudo bem, gente, a gente não vai discutir por causa disso. Gente, eu confesso que uma das coisas que me fizeram muito a querer ler este livro era que as pessoas começavam a dizer que ele era um livro muito mais 18, muito hot, e que ele era um livro que continha muitas luxúrias, né? Porque são livros que falam de pessoas que já são ricas, né? Não tem aquele negócio que a mocinha é pobre, ou o mocinho é rico, ou vice-versa, não tinha isso. Então, eu queria muito ler. E outro detalhe, eu fiquei apaixonada por essa capa, eu achei extremamente lindíssima. E aquela história, comprar um livro pela capa também, pode botar meu nome, que eu fui uma dessas pessoas. Vamos agora, gente, ao que interessa. Aqui neste primeiro livro da série Os Reis do Pecado, é o Rei da Ira. Aqui a gente vai conhecer a história de Dante e de Vivian. Vou começar a falar um pouquinho sobre a Vivian, né? Depois eu começo a falar sobre o Dante e como eles vão se entrelaçar aí nessa história. Vivian, ela é uma produtora de eventos. Eu vou dar essa profissão para ela, que foi o que eu entendi. Ela organiza eventos luxuosos. Ela é uma pessoa que é rica, né? Tanto porque a família, no decorrer do tempo, se tornou rica, mas também ela tem o próprio dinheiro, né? Ela tem a própria empresa, ela organiza os eventos, então ela só depende dos pais se quiser. Mas ela é uma pessoa assim que está começando um ramo que já está sendo bem sucedida. Porém, ela tem um pequeno defeito, ela idolatra a família dela de um jeito que ela esquece quem ela é, que ela esquece os próprios desejos, que ela esquece os próprios sonhos, porque ela coloca a família à frente de tudo. Não tô julgando, gente, não tô dizendo que isso é errado, mas o dela é em excesso, tá? Esse cuidado, essas coisas que ela tem com a família dela é em excesso. Eu achei isso um pouco exagerado, né? Eu acho que a autora também poderia dar um pouquinho de dose de amor próprio para pobre, mas ela só vem ter esse amor próprio bem mais depois na história, que a gente vai assim descobrindo. Enfim, então, gente, como ela preza muito pelo amor da família, pelo cuidado da família, pelo amor dos pais, ela tipo segue à risca tudo que os pais dela quer para ela. Ela já cresceu sabendo que iria ter um casamento por conveniência, já que a irmã dela se casou assim, gente. Porque como os pais dela são novos ricos, eles precisam criar alianças com outras pessoas ricas para, enfim, ter assim seu lugar na sociedade. Entendeu? E o nosso mocinho, gente, Dante, ele vem da família Russo, que eu não entendi do que eles trabalham.
Eu acho que é uma família de joalheiro, ó, que vende joias. Eu acho que é, gente. 2000 anos depois. Mas enfim, ele já vem de uma família riquíssima, tá? Que foi passar de pai para filho e tal. Mas quando ele era pequeno, os pais dele abandonaram, tipo, ele e o irmão dele para seguir sua vida doida e adoidada, que os pais dele não estavam nem para dinheiro, não estavam nem para nada. E aí ele foi criado pelo avô e o avô praticamente transformou ele no herdeiro, no sucessor, tá? E o irmão dele ficou naquela parte do esquecimento e aprontou todas. E foi por conta deste irmão dele que ele acabou conhecendo a Vivian. Mas antes de começar a contar a história deles, né, deles dois, Dante, ele é uma pessoa que é considerado um bom partido, né, que é o mais cobiçado aí da sociedade rica, né? Então ele tem muito dinheiro, ele é bem tudo, tá? Ele é bem sucedido na vida. Então, ele não queria ter relacionamento com ninguém, gente. Ele não era apegado com ninguém, até porque ele é também muito grosseiro, ele é muito soberbo, ele é muito ignorante, ele é muito... tudo tem que ser do jeito dele, ele é muito mandão, ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele. Porém, ele cuida muito bem do irmão dele e tenta aí tampar todos os buracos dos desastres que o irmão dele vai lançando aí no meio do caminho. E como é que a história desses dois vão se entrelaçar? Bom, lembra que eu disse pra vocês que o irmão dele é meio assim adoidado da vida? Aí o irmão dele apronta e acaba que o pai da Vivian fica sabendo de uma situação que compromete o irmão dele, porque o irmão dele se envolve em um relacionamento com a filha de um mafioso, e esse mafioso é tão ciumento, tão cuidadoso, que quem se envolver com essa filha dele, ele vai de arrasta, leva a pessoa de arrasta. E aí o pai da Vivian acabou sabendo dessa história. E o que ele vai fazer? Ele vai se aproveitar da situação e vai propor um casamento por conveniência forçado entre a Vivian e o Dante. Só que assim, a Vivian, ela já ouviu falar do Dante em uma situação quando ela estava organizando um evento, mas ela não tinha assim a menor ideia que ela iria se casar. Ela só recebeu uma ligação dos pais dizendo que era para ela ir para casa da família, porque lá ia acontecer um noivado. E quando ela chega lá nesse noivado, o que espera por ela? Nosso galã Dante. Mas só que assim, o noivado vai por água abaixo, dá tudo errado nesse noivado. E o que é que acontece? A gente vai iniciar aquele clichê de enemies to love. Ela simplesmente odeia de primeira o Dante. Porém, como ela quer agradar os pais, como ela sabia que essa situação iria acontecer, ela, é pra ficar noivo, vamos ficar noivo. Dante, ele aceita assim, mas não aceitando, tá? Ele aceita para poder ganhar tempo, para poder ir atrás das pessoas envolvidas nessa chantagem e tentar salvar o irmão e ele mesmo dessa situação, porque ele não quer casar de jeito nenhum, porém ele deixa levar essa história de noivado para poder ir ganhando tempo, sabe? E uma das sugestões, não, como é que eu digo? Esqueço as palavras. E um dos critérios aí que o pai dela, vou dizer critério, tá? Porque eu não tô lembrando da outra palavra. Que o pai da Vivian exige é que ela passe a morar com ele. É tudo muito rápido, gente, é tudo muito rápido. Então, quando pisca, a Vivian vai morar com ele. Mas acontece uma situação no livro que eu achei até engraçado, né? Que tá tendo um evento lá e a amiga dela diz assim, caramba, ele não vai te convidar para um evento, e já que você é noivo dele, tipo isso. E ela, tipo assim, não foi convidada. E a amiga empurra ela, vai lá, você é a noiva dele, você tem direito, vai dizer lá que tal dia você vai se mudar, que tal dia você quer assim, assim, assado. E a doida vai lá no evento e diz poucas e boas pra ele. E ele já, nossa, que mulher que tem atitude, já acende aquela coisa nele, porém ele não se deixa levar. Dante, ele é um homem muito difícil, ele tem muitos, assim, traumas, ele já foi criado para não ter sentimento, gente. Eu acho assim, foi o que eu entendi. O avô dele ensinou ele a não ter sentimento por nada, a não se apegar a nada. E aí ele vai levando isso pra vida. E aí, gente, quando a Vivian passa a morar com o Dante, é quando ela começa, sem querer, a mudar o ponto de vista dele de algumas coisas, a mudar as coisas na casa dele, que ele é muito organizado, ele é muito, isso tem que estar neste lugar e aquilo tem que ter. Ele é muito
não é toque que ele tem, mas ele é muito extremamente organizado, ele quer a casa dele o tempo todo do jeitinho que ele quis, então ela bagunça tudo pra birrar na cara dele a respeito disso. Ela cativa os empregados dele e assim, nessa convivência ela vai transformando ele vai vendo que ela é uma pessoa legal e tudo e tal. Quando Vivian começa a passar a ver que ele também não é esse ogro que ela pensou que ele era, ela também começa a criar um laço de afeição por ele. Então, é muito bom essa parte do livro, eu gostei bastante. Só que me falaram na época, e eu ouvi e vi também em alguns vídeos na época, que esse livro era luxuoso, ou eu que pensei que fosse luxuoso. Tipo, lá vai a comparação com 50 tons, gasto de dinheiro. Mas eu achei que faltou mais cenas luxuosas. Eu achei que este livro focou muito no hot e esqueceu a parte luxuosa, já que esse livro fala de pessoas ricas. Tem que ter aquela coisa exagerada. Pelo menos eu acho isso, tá? Tipo, mesmo muito... Ele tinha que soltar bufunfa pra conquistar essa mulher, tá? Enfim, isso não é o caso, gente. Eu perco o foco das coisas, me desculpem. E assim, gente, também tem uma situação em que ele já tá apaixonado por ela, então eles deixam essa história de lado. Só que Dante, ele não quer abrir mão de desmascarar o pai da Vivian, ele não quer abrir mão, ele já tá apegado a ela, ele já tem, já está se envolvendo, já tivemos a primeira cena de romance. O livro tem cenas hot. É um livro bom, o hot também é bom, é bem descrito, tá? A gente começa a sentir um arrepio no corpo. Só que eu achei que também não era aquela coisa exagerada que todo mundo tava falando. E assim, eles estão viciados um no outro, estão apaixonados um no outro devido à convivência, né? Mas também tem cenas muito chatas que a Vivian, ela prioriza muito a família dela, ela esquece dela, esquece que ela também tem que se amar, que ela também tem que se cuidar. Uma cena muito chata do livro, né, que eu achei assim horrível, foi que os pais dela obrigam até o que ela vai comer, gente. Tipo assim, o Dante já sabe que ela não come tal coisa e o pai dela, a mãe dela não sabe, e forçam a Vivian a comer essa coisa. Outra situação bem complicada que eu achei super chato, né, que é tipo, isso pra mim mexe muito com o psicológico, é que no dia a dia dela, ela veste as roupas que ela gosta, ela veste as roupas que ela quer, mas quando é para encontrar os pais, ela já vai mais coberta, ela vai mais elegante, ela vai mais comportada. E eu achei isso muito falta de amor próprio. Eu não queria ler, eu não gosto de livros assim, que foca nisso, mas eu acho que é porque, gente, como eu venho de romances de época, né, que eu já falei no meu primeiro vídeo, que é o meu nicho favorito. Então, tal que a maioria dos meus livros aqui são de romance de época, são da Julia Quinn, mas eu tô tentando explorar outros nichos literários, eu tô tentando ler outras coisas, por isso que eu acho que eu tô sentindo que também o que tá dificultando sou eu, sabe? Que eu tô tentando sair da minha zona de conforto, da minha bolha, e eu não tô conseguindo. E aí, tem coisas que a Vivian faz que eu estava, poxa, cara, que mulher chata. Ela era chata, entendeu? Mas a gente seguiu o fluxo. E o Dante, ele é muito teimoso. Como é que ele já está apaixonado por ela e ele persiste ainda, ele insiste ainda nessa vingança, né? Nessa situação de desmascarar. Ele poderia ter aproveitado de seguir a vidinha dele, mas não. Ele continuou com essa história até que Vivian descobre. Ah, detalhe que eu não falei no começo é que a Vivian acha que o casamento é só por conveniência. Somente o Dante sabe que esse casamento vem de uma chantagem, tá? Até bem pertinho do final do livro, ela continua achando que é por isso, mas enfim ela descobre. Ela descobre da pior maneira, né? Porque ela já tá bem apaixonada, eles já estão bem apaixonados. E é quando Dante percebe que fez merda, que fez aí uma bagunça danada, né? Ele já tava no tchucu-tchucu, no futuco direto com ela, ele já tava bem apegado, já tava gastando aí poucos dólares, que eu não achei que ele gastou muito com ela não, eu não achei. E ela já tava conseguindo baixar a guarda dele, fazer dele um homem melhor. Porém, como veio essa descoberta, ela ficou muito decepcionada, ela ficou decepcionada com os pais, decepcionada com ela, e decepcionada ainda mais com ele, porque ele não falou a verdade, e eu também não falei não, porque ninguém é obrigado a nada. Porém, ela ficou muito chateada com essa situação, tá? E assim, outra coisa que eu acho que deveria ter
a autora deveria ter escrito melhor é a questão de ela perdoar. Eu achei que ela perdoou muito rápido, gente. Que é isso, um homem é rico, faz ele gastar dinheiro, faz ele se humilhar, faz ele se arrastar. Porque no começo do livro, até a metade do livro, ele tá dando vários coices nela. E aí ela vai perdoar ele muito rápido. Eu achei que poderia ser pelo menos uns 3, 4 capítulos dele se arrastando por essa mulher. E ela perdoa, a Vivian perdoa ele muito rápido. Foi o que eu achei, tá? Foi o que eu achei, que ela perdoou ele muito rápido. Então eu queria que que a autora tivesse descrito mais sobre essa situação, que ele tivesse se arrastado mais por ela, que ele tivesse implorado pelo perdão dela. Se bem que, pensando pro outro lado, ele não precisaria implorar tanto pelo perdão dela, já que quem estava sendo chantageado era ele. Mas não, nós mulheres temos sempre a razão. Deixa ele se humilhar mesmo, não importa. Não importa se o pai dela fez a chantagem, não importa. Era pra ele ter se humilhado, então ela perdoou muito rápido. Eu queria também que o ex dela, né, teve situações com o ex dela, ele voltou na esperança de reconquistar, só que depois ele foi um safado sem vergonha, que ele fez coisas chatas com ela. Mas eu queria que fosse ao contrário, mas não tá no meu querer, tá no querer da autora. Eu queria que ele tivesse provocado mais ciúmes. Porque sim, gente, tem aquelas palavras, você é minha, você não é mais de ninguém, você faz assim, você abre assim, você mexe assim, você pula assim, você quica assim. A descrição era muito boa. Porém, eu queria que o ex tivesse, assim, feito mais situações. Antes de ele ser escroto, eu queria que ele tivesse feito o Dante sentir ciúme dela. Ai, Andréa, mas a história é do Dante. Não. Aqui no meu canal, quem vai ter a razão é nós mulheres. Que é isso? Não, me apoiem, gente, por favor. Enfim, gente, como eu falei pra vocês, eu já me perdi. Eu não sei o que eu falei mais. Eu não tenho o costume de gravar essas coisas. Eu acabo que eu me perdi, eu nem sei mais o que eu falei. Mas a história é essa. Vamos falar, gente. Eu gostei do livro. Eu não dei 5 estrelas pra ele, tá? Eu dei só 4 estrelas e meio, porque eu achei que por ser livros de ricos bilionários, deveria ter mais gasto. Mas lembrando que este ainda é o primeiro livro. Eu ainda não fui buscar resenhas sobre os outros livros, porque eu gosto de resenhas, eu gosto de spoiler, eu gosto de cutucar todo canto que tem sobre aquela história, sobre aquele livro. Eu gosto de saber, eu gosto. Porém, eu não fui mais atrás, como eu falei pra vocês, de agosto. Eu passei agosto, aí eu tive uma situação muito chata aqui na minha casa, né, que envolve família, saúde, essas coisas. E eu fiquei numa ressaca literária no mês de setembro, outubro, e voltei a ler em novembro, depois eu parei de novo e recomecei aqui em dezembro. Mas enfim, dizem que esse não é o melhor livro da autora, da série, né? Tem outros livros, eu espero que Deus me permita ler e comprar, porque eu ainda não comprei. Já estamos em dezembro, eu não comprei. Já entramos na Black Friday, era pra eu ter comprado, mas eu não comprei. Eu comprei outros livros que eu queria ter, livros da Julia Quinn, que eu queria. Estes livros aqui, ó, do Quarteto Smith, eu queria muito terminar minha coleção. Teve os livros da Paula Alexandra, que é uma autora que eu gosto muito, eu sigo aqui o canal dela, eu tenho um sonho de ter todos os livros dela. Já comprei o Livre para Recomeçar, já comprei? Não, eu comprei Volte para Mim, que é o primeiro livro dela e tal. Então eu tava priorizando os livros antigos que eu queria ter. E ainda não comprei o segundo livro, espero que em janeiro eu consiga comprar para ler. Eu quero muito fazer a coleção destes livros, mas enfim, isso foi o que eu achei. Continuo achando 50 Tons de Cinza o meu livro hot favorito. Depois de anos e anos e anos, eu continuo gostando, é o meu livro favorito hot, tá? Então é isso, gente, foi o que eu achei. Eu só espero que os próximos livros sejam mais, tá, gente, eu sou pobre, né? Então eu quero mais luxo, não me julguem, eu quero mais dinheiro jogados no ar. Eu quero mais isso nos próximos livros. Em nome de Jesus eu vou conseguir comprar. Mas se tu quiser me doar, pode falar comigo, que a gente tá aceitando, tá bom? Então é isso. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Me perdoe, gente, que eu fugi completamente do contexto aí da história.
Eu espero mudar esse meu jeitinho, né? Que eu começo a falar, mas é o meu jeito, gente. Quem me conhece sabe que eu começo a falar uma coisa, depois eu perco, eu já tô botando outro assunto no meio, já tô falando de outra coisa que não tem nada a ver. Mas eu espero melhorar isso com o tempo, eu espero que Deus me permita gravar mais vídeo aqui pra esse canal, que é um sonho de verdade. Eu quero muito, muito, muito que esse canal cresça, assim como eu quero muito que o meu outro canal cresça também. E eu espero que em 2026 seja um ano repleto de coisas boas e de grandes bênçãos. E já começa a pedir, se você não é inscrito aqui no canal, já começa se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário, que me ajuda muito aqui no engajamento, e compartilha esse vídeo. Então é isso. Gente, meu nicho literário que eu mais amo é romance de época. Então, vocês não vão ver, por enquanto, muitos livros diferentão aqui. Eu tô começando a sair dessa bolha agora, tá? Comprando outros livros, lendo muito no Kindle. Eu não tenho um Kindle, mas eu baixei o aplicativo no meu celular. Então, eu comecei a ler vários Ed Gaps, eu comecei a ler outros romances, né, contemporâneos, romances de época. Li Jane Austen, mas eu também me tornei viciada em audiobook. Se você quiser vídeo de dicas de livros para ouvir no audiobook, na Audible, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com você a respeito, tá? Mas eu já peço um pouquinho de paciência, que eu ainda tô começando, eu não tenho muitos livros, eu tenho poucos livros. Se você quiser vídeo de todos os meus livros, eu mostro pra vocês. Também deixa aqui nos comentários. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.